Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD. O meu nome é Renato, eu sou coordenador regional do Instituto aqui em São Paulo e hoje eu vou ter o grande prazer de receber um irmão que a vida me deu, um grande amigo, um grande parceiro de trabalho, que é o Dr. Gabriel Delbem Bellon. Para quem não conhece a nossa coluna Jus Desportiva do IBDD, o Instituto promove a publicação de artigos inéditos e de assuntos relevantes e às terças e quintas nós fazemos a live para que então tenha um bate-papo mais leve, informal e descontraído com o autor do artigo, para que ele possa nos passar melhor e com mais leveza qual foi o objetivo do artigo que ele elaborou para o Instituto. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui para participar o Dr. Gabriel Bellon para que a gente dê início ao nosso bate-papo de hoje. Aproveitando o momento e o tempo até a entrada do Gabriel, queria informar para vocês também que nas próximas duas sextas-feiras continuaremos o nosso projeto das Jornadas de Direito Desportivo Comparado do IBDD. Amanhã, às 17 horas, nós teremos um evento que conversará sobre os direitos econômicos no futebol sul-americano. E na próxima sexta-feira também teremos mais uma jornada de direito comparado do Instituto e trataremos sobre o clube empresa também no futebol sul-americano. Então, dados os primeiros recados, Bellon, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Está muito feliz de poder dividir essa live com você. E queria que você também tratasse um pouco do artigo que foi publicado na nossa coluna Jus Desportiva do IBDD. O título dele é Os Contratos de Patrocínio no Futebol e a Veiculação de Marcas. Então eu gostaria que você, por favor, fizesse uma breve introdução desse artigo para que a gente dê início ao nosso bate-papo e, obviamente, aprofunde com perguntas que eu vou te fazer e do público que está nos assistindo também pode fazer aqui pelos comentários da nossa live. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Legal, e boa noite para todo mundo que está entrando. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Fiz uma primeira lá no comecinho, a gente estava no comecinho da pandemia, agora as coisas já, vamos dizer que melhoraram um pouquinho, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com você, que assim, para mim é muito especial, então já estar aqui já é especial, ainda mais do seu lado é melhor ainda, então obrigado pela companhia, pela condução, pelas palavras, agradeço muito, tenho certeza que são recíprocas, tá? Bom, a ideia do artigo, na verdade, ela surgiu assim de uma paixão que acho que muita gente aqui compartilha, não só pelo esporte, mas especificamente pelo futebol, e eu considero um simples colecionador de camisas, então gosto muito de patrocínios das marcas, das camisas. O Matheus, que está aí também, nosso querido Matheus Laupman, que trabalha aqui com a gente, também adora. A gente, infelizmente, gasta muito dinheiro com isso. Mas, assim, a ideia era trazer um olhar um pouco mais jurídico para essa questão, a gente entender como funciona os contratos, o que pode mais ou menos, o que não pode, como que a exposição de marca se concretiza efetivamente, né? Então, para a gente trazer um olhar jurídico e fugir um pouquinho só da questão do torcedor, surgiu a ideia do artigo, da gente conversar um pouquinho sobre as cláusulas, como que funciona o contrato de patrocínio. Perfeito, Bela. Eu queria registrar aqui a presença de pessoas queridas que estão com a gente. O nosso presidente Leonardo Andreotti está nos acompanhando. O Leonardo Barbosa acabou de entrar aqui também, nosso companheiro lá de Minas Gerais. A Mariana Chamelete, a Júlia Gelli, que são nossas coordenadoras também regionais do Instituto. A Júlia, principalmente, por coordenar todo esse nosso trabalho da coluna Jus Desportiva e da live do IBDD. Estou vendo aqui também a Carla, enfim, uma série de amigos que estão nos acompanhando no dia de hoje. E teremos também uma surpresa, que já vou dar o spoiler, que o administrador, inclusive, já tinha soltado no Instagram. Hoje a gente vai contar com o nosso ex-presidente, conselheiro e grande amigo Gustavo Delbin também, que vai participar do bate-papo com a gente. Então, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, né? Tenho a grande honra de apresentá-lo aqui. E tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso bate-papo
nessa noite. E, Bela, você falou que você é um patrocinador não, você é um grande colecionador de camisas, né? E acredito que pelo número de camisas que você coleciona, você deve ver um monte de patrocínio diferente, de várias empresas de diversas naturezas, né, possíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você acha da relevância, né, desses patrocínios nas camisas de futebol, sejam elas comercialmente falando, seja financeiramente falando. E eu vi que no seu artigo também você pontuou uma questão muito interessante, que é sobre a mínima intervenção do judiciário, né, nos contratos de patrocínio. Então, você pode passar um pouco para a gente sobre essa ideia que você quis trazer no artigo, não só da relevância do patrocínio, mas também do judiciário ter a menor intervenção possível, né, nesses contratos que são firmados entre os clubes e os patrocinadores. Claro, claro, com certeza. Bom, a ideia, vou começar pela segunda, tá? A ideia, assim, da gente ter uma mínima intervenção do Estado é a gente fazer com que as partes contratantes, clube e patrocinador, possam se valer da flexibilidade do Código Civil, né, dentro daquilo que a norma permite, e estabelecer as regras que eles bem entendem, assim, aquilo que eles entendem como mais proveitoso para a veiculação da marca, para a vantagem financeira que o clube vai ter em cima disso. Então, assim, quando o que eu busco, o que eu concordo e acho que é o mais correto, é que as partes possam tratar daquilo que são os seus interesses, né? Então, pegando o Código Civil, pegando a própria Constituição, e lembrando, que acho que talvez até a gente comente um pouquinho mais para frente, que há uma limitação da própria FIFA, da própria Federação Paulista, eventualmente, Conmebol, em relação à exposição de marca. Então, assim, se o próprio contratante já sofre uma certa limitação pelos regulamentos, pelas próprias regras das competições, por que ele deveria sofrer do judiciário ou sofrer do Estado, né? Então, defendo mais ou menos nessa linha. E com relação às vantagens e benefícios do patrocínio como fonte de receita, cada dia mais a gente vê uma dificuldade dos clubes de encontrar as fontes de receita, né? Especialmente nos últimos meses, nos últimos tempos de pandemia que a gente vive. Então, eu vejo o patrocínio, especialmente o patrocínio master da camisa, que é aquele local mais nobre, né, onde tem a veiculação maior da marca, como unir o útil ao agradável, né? Então, assim, você une o clube que deseja ter uma receita fixa ali, mensal, anual, e você também beneficia aquela marca, aquele investidor, aquele patrocinador que está veiculando o nome dele para milhões de pessoas, não só no Brasil, como até ao redor do mundo, em determinados casos, né? Então, é de extrema importância essa questão do patrocínio, que começou lá atrás, na Alemanha, os primeiros registros, né, na Alemanha, lá em 73, que foram os primeiros registros de patrocínio, e depois foram regulamentados ao redor do mundo, né, no Brasil, mais precisamente em 1982, e se disseminaram aí como uma fonte muito certeira e direta de receita para os clubes. Legal, cara. Legal. Muito boa mesmo. O artigo ficou muito bom. Eu gostei bastante quando eu li pela primeira vez. Você me deu o privilégio de poder ajudar na revisão e ter em primeira mão o conteúdo dele. E eu achei muito interessante também que você conseguiu elencar parcerias, né, que fizeram muito sucesso no futebol, que ficaram muito marcadas. O Corinthians Souvenir, o Palmeiras Parmalat, o São Paulo LG... do Santos você mencionou também, né? O Fluminense, a Unimed também. Isso, o Fluminense e Unimed ficou muito evidente também na época dos campeonatos brasileiros que foram conquistados pela equipe. Então eu gostei bastante, você teve a parcimônia ali, a cautela também de conseguir pontuar, né, as parcerias que fizeram bastante sucesso no futebol. Então eu vou fazer o seguinte, Bela, eu vou cumprimentar pessoas que entraram aqui na nossa live, e eu quero que você se junte a nós aqui na nossa sala. Estamos na Federação Paulista de Futebol e o Gustavo Delbin vai também participar do nosso encontro agora. Então, por favor, vem para cá. Enquanto isso, queria cumprimentar aqui o Dr. Fernando Solera, que está com a gente, doutora Solange Guerra, Dr. Cristiano Possídio, Dr. Milton Jordão, que hoje faz aniversário. Parabéns, Dr. Milton. A doutora Adriane Hassen, que muito nos ajuda também na coordenação aqui das nossas lives da Coluna Justa Esportiva do BDD.
a doutora Fernanda Chamusca, que também é uma das nossas entrevistadoras aqui da live. Obrigado de coração por estarem aqui com a gente neste bate-papo. E agora, gente, queria que a gente continuasse o nosso bate-papo num formato um pouco diferente do que nós costumamos fazer, que a tela costuma estar dividida, né? E agora eu vou compartilhar esse espaço com o nosso ex-presidente e conselheiro Gustavo Delbin, grande amigo, grande chefe, grande mestre eterno, e o Gabriel Belão, que estava aqui com a gente. Então, senhores, vocês estão conosco agora na transmissão. Obrigado por estarem aqui. E eu quero fazer também um comentário, uma pergunta que é muito interessante para nós que tivemos essa experiência de clube, né? Essa questão da exposição de marca na camisa, por exemplo, o patrocinador master, ou um patrocinador de manga, omoplatas, barra da camisa. Dá para dizer que essa exploração da imagem ela é absoluta? Ou seja, o patrocinador sempre será exposto na sua integralidade? Ou há uma flexibilização, uma relativização com relação a isso, por exemplo, de regulamentos de entidades ou de campeonatos que, por exemplo, podem limitar 1, 2 patrocinadores no máximo por camisa? Vocês podem passar um pouquinho dessa experiência e opinião de vocês? Bom, primeiro eu não vou dar opinião nenhuma, porque a live é do Belão. Só estou aqui para a gente fazer uma coisa diferente, para ficar de uma outra forma a nossa live. O Belão fala para a gente aí. E acho que a gente vai ter também em breve aí a participação de outras pessoas, né, Renato? Estamos no aguardo aqui de uma pessoa muito especial também, que vai dividir esse espaço com a gente. Então não vou dar spoiler, tá? A pessoa está aqui, está comentando, inclusive, eu estou esperando ela pedir a solicitação. Mas assim que entrar também vai enriquecer demais o nosso encontro. Bela, então, por favor, sua opinião. Bom, com relação à pergunta, para mim, diretamente simples, claro que não. Né? Pela própria autonomia das entidades de organização do desporto, seja FIFA, Conmebol, elas possuem as próprias regras de organização e administração das suas competições. Então, naturalmente, se ela tem seus patrocinadores próprios, da competição própria, o clube técnico pode sofrer uma limitação de exposição. Então, a gente tem alguns exemplos práticos para isso. Mundial de Clubes da FIFA, permitido apenas o patrocínio master, né, no meio, não pode ir na manga. Então, naturalmente, o patrocinador da manga do clube já não vai ser exposto naquela partida. Outro exemplo, Libertadores. A Conmebol pega o estádio para ela. Então, se o clube vende uma placa publicitária que fica na arquibancada, ele vai ter que cobrir essa marca, a não sei que seja o mesmo patrocinador da competição, que raramente acontece, mas ele vai ter que cobrir essa marca. A gente viu esse tipo de exemplo, desculpe até a gente comentar, a gente viu esse tipo de exemplo no próprio Morumbi, quando tinha, acho que a Under Armour fez, ou Adidas, que fez as entradas, né, as entradas do campo, com nomes e com alguns slogans tiveram que ser cobertos. E no Allianz direto, no Allianz Parque direto, a gente tem, cobrem também bastante coisa, tanto da FAN quanto da Crefisa, do Allianz, enfim, qualquer coisa que tenha no estádio é coberto por jogos da Conmebol, tanto o Libertadores quanto o Sul-Americano. O que eu acho legal de ressaltar é assim, como que isso é feito juridicamente, né? Como que a gente consegue garantir essa ideia. Obviamente que patrocinador e clube já convencionam isso no contrato. Então já existe uma cláusula específica que garante a limitação, ou que promova a ciência completa do patrocinador em relação à vedação eventual da exposição da marca desse patrocinador em determinada competição, em determinada partida. Excelente. Gente, eu tenho que registrar aqui que um dos comentários que mais está sendo feito na nossa live é a presença do Canarinho Pistola, ao vivo, que está nos acompanhando. Inclusive, perguntaram aqui se o Canarinho vai fazer perguntas para os nossos convidados de hoje. Eu acredito que não, tá? Mas tem uma pessoa aqui que vai se juntar a nós, que com certeza tem perguntas muito importantes para fazer e vai abrilhantar ainda mais a nossa live de hoje. Presidente, você está com a gente agora. Que isso, meu amigo, que honra, que honra. Uma honra estar com você, Renato, estar com o Delbin, Gabriel, pô, uma live realmente de peso. A gente falou live de peso, aí já fizeram ali comentários, não vou falar quem, mas foi o Léo Barbosa, mas live de peso no sentido de muita qualidade. Então, para mim, poxa, é uma honra
muito grande, apesar de você ter sido pego de surpresa aqui um pouco antes por vocês, né? Não estou nem trajado para acompanhar vocês nessa live, mas muito obrigado pelo convite. Fiquei muito surpreso e feliz. Imagina, convite nada, é aquela famosa intimação, né, presidente? Você faz parte disso daqui, faz parte do projeto e para nós é uma grande honra poder tê-lo também conosco aqui num modelo um pouco diferente. A gente está aqui na Federação Paulista de Futebol, os três, conseguimos aqui, com os devidos cuidados, reunirmos na sala para fazer essa live e foi para justamente trazer um ambiente mais leve, mais agradável, né? Que todo mundo consiga aproveitar da melhor forma possível o nosso encontro. Aliás, queria aproveitar, presidente, a Isabela Gobetti, o Ricardo Russo, o Rafael Bozano, o Tomás Matos de Paiva, estão todos conosco também e contribuindo aqui no nosso bate-papo. Isso aliás, é muito bom, né? Mostra um time reunido aí, um time do IBDD, e aliás, a gente nunca pode perder a oportunidade, né? De ressaltar a importância de todo membro filiado do Instituto, principalmente no momento importante que são os 20 anos do IBDD, né? Então, sejam sempre bem-vindos e é uma honra para mim, realmente. E vi aí, pô, já entrei querendo fazer perguntas para o Belão. Então, por favor, só a Fernanda Chamusca ressaltou aqui que não tem nem roupa para essa live. E o Fernando eu Solera não tenho mesmo, também. Doutor Fernando Solera, nossa grande referência do doping, também aqui conosco participando. Obrigado, doutor. Júlia Galego, também nossa colunista. Então, Léo, eu vou trocar a imagem para o Belão e para o Delbin. E eles estão te ouvindo. Fique à vontade para fazer a pergunta para eles. Perfeito. Obrigado, Renato, Delbin, Gabriel. Que legal estar aqui com vocês. E eu estava ouvindo agora vocês comentarem sobre a quantidade de patrocínios, né? Principalmente para patrocínios masters, são os patrocínios principais. E a gente, né, é levado nos exemplos, né, a recordar daqueles macacões, né, de Fórmula 1, por exemplo, que tem lá um monte, milhares de patrocínios, né? E, na verdade, isso me chama a atenção, me chamou quando dos estudos, evidentemente, e continua chamando a atenção para a falha em termos de conceito, né, que o mercado tem com relação ao patrocínio, né? O conceito de patrocínio ele é visto de uma forma, na minha opinião, equivocada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o patrocinador ele leva gato por lebre, né? E vice-versa. Por quê? Porque muitas vezes contrata o patrocínio e utiliza o patrocínio como se publicidade fosse, né, confundindo um pouco os conceitos. E o patrocínio é muito mais do que isso. Dentro desse contexto, né, eu chamo a atenção para as discussões, inclusive no âmbito da União Europeia, principalmente, no sentido de que o patrocínio, a exclusividade, o direito de preferência, que basicamente são conceitos que você já estava abordando de certa forma, né, que mantém os patrocinadores oficiais por muito tempo naquela relação com o patrocinado. E as outras empresas fora desse sistema acabam reclamando muito, né? Discutem, por exemplo, com elementos como posição dominante no mercado, monopólio. E, na verdade, a própria essência do patrocínio é essa durabilidade que você falou, né? Essa associação. Dentro desse contexto, eu queria uma análise sua, Gabriel, no sentido da evolução do patrocínio, do entendimento do patrocínio, do mercado em si nessa área, no Brasil, enfim, totalmente amplo, para entender, né? Hoje, os profissionais estão realmente preparados para tratar do patrocínio como já não estavam há 10 anos atrás, e muito menos há 20 anos atrás, e muito menos há 30 anos atrás? Qual é a sua opinião sobre isso? Presidente, que honra, né? Primeiro, muito obrigado pela pergunta, obrigado por estar fazendo parte da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Vamos lá, eu acho que sim, eu vejo de uma forma positiva a evolução do patrocínio. A nossa experiência interna em clube, a gente percebe como as coisas acontecem, né? Então, hoje é muito mais do que uma veiculação de marca. O patrocinador hoje ele proporciona para o torcedor produto, experiência. Ele virou muito mais do que uma veiculação de marca, porque ele percebeu que a pura e simples veiculação da marca dele não é suficiente. E quem ganha com isso? Todo mundo. Ganha o clube que arrecada mais, ganha o torcedor que tem mais opções ali de experiências, de produtos, de novas coisas licenciadas, né? Então todo mundo ganha com isso. E a gente percebe como que a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai aprendendo com as experiências, né? Então o Brasil traz experiências de fora
Posso dar o exemplo aqui da Conmebol, com a adoção de uma final única de Libertadores, né, o que ela pretende com isso? Fazer um evento, trazer para essa final um evento todo como acontece na Champions League, né? Então, o futebol tem evoluído muito nesse aspecto, o esporte em si, e o patrocinador uma pessoa, uma empresa cada vez mais presente dentro do clube, né? Sabe que... E patrocínio... pode falar, Delbin. Desculpa, presidente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos lá. Não, eu ia falar exatamente da situação da experiência. A gente percebe que aquele patrocínio, é evidente que não os exemplos que o próprio Belão trouxe no texto, que são aqueles que efetivamente, por uma exposição, por muito tempo, maciça dentro daquele clube, criou até uma identidade. Mas vamos pensar na Calunga com o Corinthians lá atrás, Palmeiras com Parmalat. Situações que eram muito de tanta exibição e de única marca atrelada ao clube, ficou muito marcado. Mas o que a gente tem visto hoje, e a gente pode dar um exemplo do Corinthians com o banco BMG, que fez o cartão, que fez programa... Banco Inter do São Paulo. Banco Inter do São Paulo, que fizeram programas de incentivo de abertura de conta, clientela nova, alguns tipos como é que fala? De financiamento diferente. Então, quer dizer, criou produtos para aquele consumidor que era o consumidor do time, como torcedor, e que agora passa a ser consumidor do patrocinador também. Legal. Eu escutei muito durante a pandemia, né, de patrocinadores e de pessoas ligadas a essa área, que os patrocinadores estão preocupados porque já que não vai ter o evento, então não vai fazer sentido mais o patrocínio. É justamente isso, né? Porque o patrocínio ele é visto como uma forma de expor a publicidade. Isso é publicidade. Patrocínio é muito mais do que isso, né? É uma associação, é reputação que pode, através de diversas formas criativas e através de diversas formas de ativação, né, compor essa lacuna. Claro que o patrocínio, quando ele tem à disposição a plataforma do evento, ele é muito mais eficaz, evidente. Mas isso não é tudo, né? E demonstra justamente isso que a gente está comentando, né? Desse conceito equivocado que o mercado tem sobre esse elemento, essa ferramenta publicitária tão bacana e tão eficiente que é o patrocínio esportivo. Legal. Presidente, sabe o que eu queria pontuar também? Que até o ponto que você mencionou de evolução do marketing, nós tivemos uma série de marcas que têm as suas cores, né, registradas, enfim, seus estatutos da forma que elas têm que ser de fato publicizadas e estampadas. Só que nós vemos o poder do futebol também, do patrocínio esportivo, né? Muitas dessas marcas acabam trocando as suas cores nativas, vamos assim dizer, para se adequar melhor às cores do clube que eles estão patrocinando. Então, antes o que era uma questão eventualmente não flexível, enrijecida, hoje em dia nós vemos melhor esse trabalho feito entre os departamentos de marketing dos clubes e o próprio anseio da agremiação, inclusive o papel que o torcedor tem hoje em dia nessa tomada de decisão, né? Nós vemos eventualmente o torcedor não gosta da cor e sugere que seja alterada, ou até a própria marca, para agradar os torcedores da equipe que ele está iniciando o patrocínio, acaba adaptando para gerar uma harmonia melhor, né, na camisa do clube. Inclusive, esse foi um ponto que o próprio Gabriel tinha mencionado e ressaltado no artigo dele. O papel fundamental que hoje os departamentos de marketing têm e estarem alinhados, obviamente, com os interesses da agremiação, né? E aproveitando também, presidente, aqui o nosso vice-presidente Gustavo Lopes está presente, a Selma Mello, o Dr. Coutinho do Corinthians, o Andrei Hauser, o Tarcísio Bresciani, Fabrício Souza, todos eles amigos, colegas que estão nos acompanhando aqui na nossa live, tá? A live está prestigiadíssima, né? E só complementando, Renato, você trouxe esses exemplos, na verdade você trouxe a teoria, né? Exemplos são claros, né? Com Boca Juniors e River na Argentina, com Grêmio e Inter no sul do país, onde as empresas que têm aquela cor tradicional mudam a cor para atender aos interesses, evidentemente, do patrocinado, né? Isso é muito interessante. E aí, até para finalizar um pouco da minha participação e deixar aí o Belon... Aliás, vou perguntar para ele, inclusive, isso, né? Ele comentou muito dessa liberdade, dessa não intervenção, interferência do judiciário,
para essas questões do patrocínio, e eu concordo com ele. Eu acho que, inclusive, a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, vem como cláusulas típicas, inclusive, desse contrato de patrocínio, dessa relação de patrocínio, justamente pela liberdade que as partes têm dentro de uma autonomia privada, né, para regular a sua forma, e isso traduz justamente na possibilidade de mudança, inclusive, de marcas, de cores, né, de signos identificativos. Então, isso é muito interessante. E, nesse sentido, a minha pergunta é bastante simples e objetiva, né, para o Gabriel. Essa liberdade toda, né, ela decorre da atipicidade do contrato. O contrato é atípico no Brasil, no ordenamento jurídico nacional brasileiro. E, portanto, é atípico e merece ali uma regulamentação pelas partes de uma forma muito mais minuciosa. Como é que é isso depois, né, na interpretação para a resolução de um conflito? Os princípios, né? Boa-fé objetiva, finalidade, tudo isso faz sentido, faz diferença depois, quando de uma resolução de conflitos? Boa, eu vou passar a pergunta para ele está te ouvindo. Só mencionar também, a doutora Samuel muito bem pontuou que a Coca-Cola já tinha feito isso no passado, né, em 87. Teve a troca da cor também do logo para que todos os clubes pudessem usar o logo da Coca-Cola da mesma forma. Então, Gabriel, tá com você. Não só esses princípios, presidente, que foram levantados aí, mas especialmente o princípio da interpretação restritiva dos contratos. Então, nesse contexto que a gente tem a importância, ou a enorme importância de uma parceria jurídica e departamento de marketing. Porque o departamento de marketing vai desenvolver, lógico, vai atrás do patrocinador e tudo mais. Mas, se ele não passar para o jurídico exatamente o que é aquele projeto, como que funciona, porque o advogado vai refletir aquela ação na cláusula contratual. E aí, se a gente for, eventualmente, para um litígio, né, vai ser usado o princípio da interpretação restritiva dos contratos, ou seja, o que exatamente está escrito naquela cláusula. Então, daí a grande importância da gente ter essa união entre marketing e jurídico, para o marketing deixar muito claro para o departamento jurídico o que é aquele patrocínio, o que é aquela ação, o que deve constar naquele contrato, para que o advogado possa, com muita habilidade, transcrever e trazer para o instrumento contratual exatamente aquela situação. Vocês lembram que a gente insistia muito nisso, a gente insistia muito nessa situação quando estava no São Paulo, para falar que as reuniões do marketing tinham que ter pelo menos alguém do jurídico, porque o jurídico que ia transformar aquela negociação num contrato para poder ser exigida alguma coisa, e é o que a gente faz aqui na federação também. A gente procura estar junto com eles para dar sempre as medidas certas para que o contrato reflita exatamente aquilo que foi contratado entre as partes, né? Porque às vezes numa reunião pode escapar alguma coisa e o jurídico pode não ter isso fácil para colocar no contrato depois. Então isso a gente sempre fala que o jurídico e o marketing tem que estar sempre juntos. Até porque na tipicidade do contrato a gente precisa tentar, de forma criativa, entender todo e qualquer reflexo, todo e qualquer impacto, toda e qualquer possibilidade, né, de mudança na relação entre as partes. E aí, até aproveitando que o nosso querido Solera está aí, e a Selma, a Júlia, enfim, o pessoal aí do antidoping, né? Patrocínio é muito associação, né? Associação. Hoje eu me associo porque, evidentemente, o consumidor vai comprar aquele produto, vai ter mais sensibilidade positiva àquele produto por conta de uma relação associativa entre, né, o meu nome, a minha marca e aquele patrocinado, que goza de uma reputação positiva no mercado. Imaginemos que uma atleta patrocinada é flagrada num controle de dopagem e, de repente, tem a sua imagem depreciada. Tem 40 milhões de seguidores, acaba tendo 20, 15, 10, e aí? É a mesma coisa? Como é que a gente resolve isso, Gabriel? Vamos questionar o Gabriel. Como é que a gente resolve isso se não tiver escrito no contrato? Né? Isso é uma pergunta difícil, desafiadora. Eu tenho certeza que ele vai saber responder muito bem, porque ele menciona isso também no artigo dele. E, inclusive, nós temos duas perguntas aqui nos comentários que depois a gente vai fazer para reflexão, que são polêmicas, mas acredito que sejam muito ricas também para o nosso debate. Bela, por favor, a palavra. Presidente, é legal, assim, para a gente que trabalha com isso, a gente já teve a experiência disso, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que assim, o que não está no contrato, o que não está escrito naquele instrumento, não vale, né?
E a gente tem situações em que a justiça já reconheceu contratos por um e-mail. Então, assim, foram, por exemplo, uma situação em que você passa por e-mail entre gerentes executivos ali de marketing, todas as propriedades ou todas as questões de marketing, e você tem um de acordo. Isso, para o judiciário, já é a formalização de um contrato, não necessariamente você ter um instrumento ali. Então, é muito importante que a gente veja qual a situação que a gente tem, né, veja qual todo o contexto que a gente está, para saber se aquilo ali se aplica, se aquilo ali não se aplica, né? Vamos ter também, eventualmente, uma questão de proporcionalidade, razoabilidade, em que o juiz ou o árbitro, né, a depender de quem for o julgador, vai decidir. Então, toda a contextualização, tudo aquilo que envolve patrocinador e patrocinado, e até, eventualmente, terceiros, é muito importante para a gente analisar tudo isso. Excelente, né? Muito hoje em dia até elementos como compliance, por exemplo, né, dentro de uma governança, são muito valorizados, né, pelos patrocinadores que não deixam de ser investidores naquela relação, né? É muito interessante isso. Mas manda bala aí para as perguntas do público aí, Renatão. Vou fazer isso. Nós tivemos uma pergunta sobre a nossa MP 984, obviamente, né? Que tá em voga, enfim, tem muita discussão acerca do tema. Ninguém gosta de polêmica? Ninguém gosta de polêmica, ainda mais no direito, né? No direito esportivo, mais especificamente. Perguntam se será benéfico o fato de emissoras de televisão poderem agora patrocinar clubes de futebol, né? Eu tenho a opinião de que, pelo andar da carruagem, parece que vai caducar a MP, a gente não vai ter esse benefício efetivamente aproveitado. Mas, obviamente, não deixa de ser uma alternativa. Essa é a minha opinião. Mas acho que não teremos tempo hábil para isso. O que acho que pode acontecer são outras emissoras ou canais de streaming, por exemplo, fazerem parceria com os clubes mandantes agora para transmitirem as partidas que antes estariam com apenas uma emissora. Talvez isso aconteça. Até os próprios direitos da Libertadores saiu na internet que a Rede TV estaria interessada, uma vez que a Globo abriu mão desse direito. Enfim, pode ser benéfico, mas eu não acredito que no curto prazo que a gente busque, a gente de fato possa perceber esse benefício, né? Não vai ter tempo para isso. Bela, quer dar opinião? Delbin? Não, vamos lá. Eu acho que também tem uma questão, assim, além disso que o Renato falou, acho que é uma questão cultural. A gente no Brasil, na América do Sul, a gente não está muito acostumado a ter essa relação direta de patrocínio entre a televisão e o clube, né? Acho que eu não vejo isso como uma coisa muito plausível, assim, muito, muito próximo, muito palpável para a gente. Como, ao contrário do que acontece na Itália, na Espanha, por exemplo, o próprio Barcelona com a TV3 na Espanha tinha um patrocínio na manga. Então, eu acho que isso interfere também bastante. Mas com relação ao Brasil, especificamente, e à MP, não acredito também que a gente vai ver, acho pouco provável que a gente vai ver uma situação assim. Mas você sabe o que eu acho? Que a MP ela acaba liberando um novo produto para patrocínio, um novo mercado para patrocínio. Então é possível que alguma das emissoras ou que algum dos canais de streaming tenha um lançamento, vamos lá, sei lá, da Casa de Papel vai fazer a nova última temporada e vai patrocinar efetivamente um clube para uma final de campeonato. É possível que isso ocorra agora por conta do MP. Como o Renato falou, pode ser que a MP, que agora recebeu aí mais 60 dias de fôlego aí, até que seja ou não analisada pelo Congresso, mas pode ser então que esta situação de um programa específico, por exemplo, que faça muito sucesso, tenha interesse em patrocinar uma situação do futebol. E eu não acho, e vou emendar uma pergunta para o Gabriel, que as proibições de algum mercado específico sejam boas, porque a gente está impedindo que determinada área, determinado setor da indústria esteja impedido de participar. E uma das coisas que a gente recebe perguntas direto aqui, recebeu já, na época que a gente estava no São Paulo também, enfim, quando estava no escritório também, bebida alcoólica, pode ou não pode patrocinar? Qual que é? O que você estudou com relação a isso? O que a gente respondia já para os nossos, entre aspas, clientes com relação a isso? Tá vendo que a gente gosta de polêmica, né? Não, vamos lá. A gente tem um confronto aqui de um órgão
regulamentador, um órgão que traz diretrizes para a publicidade brasileira, que é o CONAR, e a Constituição e leis complementares, leis federais que regulamentam textos constitucionais, né? Então, na minha opinião particular, não existe uma vedação para a cerveja. Então, eu não vou nem entrar no mérito do vinho, da vodka, do whisky, porque esses destilados, inclusive, têm tratamento especial em outros anexos do Código de Regulamentação do CONAR. Então, vamos pegar a cerveja, que é mais popular no futebol e tal. A gente já viu vários patrocínios da Quilmes no Barcelona, da famosa da Carlsberg no Liverpool. Então, esse patrocínio, para mim, no Brasil, ele é, sim, permitido, ou melhor do que permitido. Não existe uma vedação legal nesse sentido, porque existe a Lei 9.000, 9294, 9.294, que regulamenta o artigo 220 da Constituição. Essa regulamentação determina que as bebidas que são consideradas bebidas alcoólicas, aquelas de até 13 graus de Gay-Lussac, que é uma unidade física, né, de temperatura. Então, assim, de temperatura não, perdão, de teor alcoólico. De teor alcoólico, a gente está acostumado com grau Celsius, mas é de teor alcoólico. Ainda bem que eu sou advogado. Mas, enfim, nesse contexto, a cerveja não obedece não atinge a quantidade de graus para ser considerada bebida alcoólica. Logo, por um raciocínio lógico, ela não se aplica nessa relação, nessa vedação que o CONAR coloca. Porque no anexo P, item I, se não me falha a memória do CONAR, tem uma vedação para a exposição de marca da cerveja em uniformes de esportes olímpicos, né? Mas, para mim, na minha opinião, como advogado, prevalece o texto legal que regulamenta uma norma constitucional. Então vamos lá, aproveitando isso, e assim, até antes contando um caso, exatamente pela questão da graduação alcoólica, lá em 1900 antigamente, quando eu comecei no direito esportivo, lá no Paulista Futebol Clube, eu e o Célio Kumura, que era o diretor jurídico na época, eu era diretor adjunto, entramos com uma ação para vender bebida alcoólica, vender cerveja, não bebida alcoólica, vender cerveja no estádio, numa partida, inclusive, que foi São Paulo e Paulista. Paulista e São Paulo, que foi lá no Jaime Sintra, e nós conseguimos eliminar. Então, conseguimos vender cerveja naquela época, naquele dia, naquele campeonato específico, na abertura do Campeonato Paulista daquela época, porque a gente provou que a cerveja, entre aspas, não era bebida alcoólica. Então, não havia proibição para isso, a gente conseguiu eliminar. Só que logo em seguida também, por uma insistência, ou uma pressão, ou por bom entendedor, meia palavra basta, por uma pressão da polícia militar na época, ou até pelas próprias autoridades públicas municipais, o presidente decidiu que deveria se desistir da ação. Mas, a princípio, nós tivemos uma liminar favorável, falando que a cerveja, a princípio, não era bebida alcoólica, a gente pode vender. Mas o que eu ia falar... Depois eu tenho só um comentário em cima disso também, tá? Pode falar e eu depois faço a pergunta, não tem problema. Não, eu ia trazer o meu comentário no seguinte sentido, né? A gente está na relação de patrocínio, principalmente patrocínio de camisas, de clubes, de confederação, de eventos, etc. Tudo isso é liberdade de iniciativa, né? É a livre iniciativa. É o mercado. É aquela famosa... O Léo ficou muito, todos nós. O Léo ficou muito. Voltou. Deu uma travadinha, é isso? Presidente, a sua internet está travando. Vamos lá. Vai. Não, é que entrou aqui uma chamada. É sempre assim. Mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, né, a diretiva europeia que em um determinado momento proibiu a propaganda de cigarro no esporte. Pô, coerente, mas tudo bem, mas tem lá. É uma norma pública. Não havendo a norma pública, né? Por que o mercado se regula? Porque, evidentemente, não combina a bebida, por exemplo, com um esporte como a Fórmula 1. Eu vou colocar como exemplo, né? O mercado devia regular essa situação, portanto, de uma forma um pouco mais livre. Claro que é muito polêmica. Não combina com a Fórmula 1, mas a própria propaganda da Heineken já fala, se beber não dirija durante a Fórmula 1. E a Heineken é patrocinadora da Fórmula 1, especificamente, né? Por isso que o mercado precisa regular. O patrocinador vai achar um jeito de
tornar aquilo que seria naturalmente ruim em termos de imagem em algo bom, em algo positivo. Como é que um legislador vai pretender fazer isso ao vedar essa situação lá atrás, quando da edição da norma? É o comentário que eu queria fazer. Presidente, prestigiando o pessoal que está aqui acompanhando a gente, eles também estão fazendo algumas perguntas, tá? Até a Júlia Galego, nossa também colunista do IBDD, mencionou o caso do Corinthians da Estrela Galícia. Só que aí vale lembrar que o Estrela Galícia no Corinthians era 0, né? A publicidade que era feita era cerveja sem álcool. Tanto que o rótulo é azul, desculpe. Tanto que a marca é azul. A Estrela Galícia no Corinthians não é. Exato. Eles inclusive trocaram. A identidade visual é outra justamente para não ter um possível entrave com o Conar, por exemplo, né? O Matheus também lembra que a Heineken é a patrocinadora master da Champions League, se não o principal, mas um dos maiores campeonatos do mundo. Também, obrigado, Matheus, por acompanhar e estar aqui com a gente. Tem 2 perguntas da Mariana Chameletti e nós temos 15 minutos, então vamos tentar acelerar aqui para conseguir responder a todos, né? A Mari pergunta o seguinte... Renato, eu vou deixar vocês, então. Perfeito. Vou deixar vocês, porque aí você... tá? Agradeço muito a oportunidade. A Mari fez uma provocação aí e vou deixar você conduzir isso, que amanhã na jornada do IBDD nós sortearemos aí uma RBDD para aqueles que estiverem presentes. Então manda bala, obrigado, parabéns aí a todos pela live e obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Presidente, como voz do além aqui, antes de você nos abandonar, podemos continuar um pouquinho a live? Derrubar e continuar? Eu acho que devemos, não podemos. Manda bala. Valeu. Fechado. Valeu, presidente. Obrigado. Gente, então dando sequência aqui à nossa live, obrigado, presidente, por ter participado. Bela, a Mari Chameletti quer saber se a gestão dos clubes pode afetar também os contratos de patrocínio, não só os atletas pegos no doping, como já foi muito bem enfatizado pelo presidente Léo Andreotti, mas se essa gestão também pode influenciar nos contratos de patrocínio dos clubes. Sem dúvida, porque assim, a gente vamos levar para o ideal mercadológico, vamos para o mercado. O que o patrocinador quer? Ele quer associar a marca dele a uma coisa boa, que lhe dê lucro, né? Então, se ele vai, não só ter lucro, mas que seja que tenha uma imagem positiva, uma imagem boa, né? Que passe uma boa impressão. Então, se a gestão daquele clube não passa uma boa impressão, independentemente do que aconteça, tá? Independentemente de se é o resultado em campo, se é fora, independentemente disso, é lógico que o patrocinador vai levar isso em consideração. O cara é a marca dele, ele é um investidor. Claro que a gente tem patrocinadores exemplos, de patrocinadores apaixonados pelo próprio clube, mas na grande maioria das vezes o que o cara quer. Aproveitando o momento e o tempo até a entrada do Gabriel, queria informar para vocês também que nas próximas 2 sextas-feiras continuaremos o nosso projeto das Jornadas de Direito Desportivo Comparado do IBDD. Amanhã, às 17 horas, nós teremos um evento que conversará sobre os direitos econômicos no futebol sul-americano. E na próxima sexta-feira também teremos mais uma jornada de direito comparado do Instituto e trataremos sobre o clube empresa também no futebol sul-americano. Então, dados os primeiros recados, Belão, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Está muito feliz de poder dividir essa live com você. E queria que você também tratasse um pouco do artigo que foi publicado na nossa coluna Justa Esportiva do IBDD. O título dele é Os Contratos de Patrocínio no Futebol e a Veiculação de Marcas. Então, eu gostaria que você, por favor, fizesse uma breve introdução desse artigo para que a gente dê início ao nosso bate-papo e, obviamente, aprofunde com perguntas que eu vou te fazer e do público que está nos assistindo também pode fazer aqui pelos comentários da nossa live. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Legal, boa noite para todo mundo que está entrando. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Fiz uma primeira lá no comecinho, a gente estava no comecinho da pandemia, agora as coisas já, vamos dizer que melhoraram um pouquinho, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com você, que assim, para mim é muito especial, então já estar aqui já é especial, ainda mais do seu lado é melhor ainda, então obrigado pela companhia, pela condução, pelas palavras, agradeço muito, tenho certeza que são recíprocas, tá?
Bom, a ideia do artigo, na verdade, ela surgiu assim uma paixão que acho que muita gente aqui compartilha, não só pelo esporte, mas especificamente pelo futebol. E eu sou considero, um simples colecionador de camisas, então gosto muito de patrocínios das marcas, das camisas. O Matheus, que está aí também, nosso querido Matheus Laupan, que trabalha aqui com a gente, também adora. A gente, infelizmente, gasta muito dinheiro com isso. Mas, assim, a ideia era trazer um olhar um pouco mais jurídico para essa questão, para a gente entender como funciona os contratos, o que pode mais ou menos, o que não pode, como que a exposição de marca se concretiza efetivamente, né? Então, para a gente trazer um olhar jurídico e fugir um pouquinho só da questão do torcedor, surgiu a ideia do artigo, da gente conversar um pouquinho sobre as cláusulas, como que funciona o contrato de patrocínio. Perfeito, Bela. Eu queria registrar aqui a presença de pessoas queridas que estão com a gente. O nosso presidente Leonardo Andreotti está nos acompanhando. O Leonardo Barbosa acabou de entrar aqui também, nosso companheiro lá de Minas Gerais. A Mariana Chamelete, a Júlia Gelli, que são nossas coordenadoras também regionais do Instituto. A Júlia, principalmente, por coordenar todo esse nosso trabalho da coluna Jus Desportiva e da live do IBDD. Estou vendo aqui também a Carla, enfim, uma série de amigos que estão nos acompanhando no dia de hoje. E teremos também uma surpresa, que já vou dar o spoiler, que o administrador, inclusive, já tinha soltado no Instagram. Hoje a gente vai contar com o nosso ex-presidente, conselheiro e grande amigo Gustavo Delbin também, que vai participar do bate-papo com a gente. Então, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, né? Tenho a grande honra de apresentá-lo aqui. E tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso bate-papo nessa noite. E, Bela, você falou que você é um patrocinador não, você é um grande colecionador de camisas, né? E acredito que, pelo número de camisas que você coleciona, você deve ver um monte de patrocínio diferente, de várias empresas de diversas naturezas, né, possíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você acha da relevância, né, desses patrocínios nas camisas de futebol, sejam elas comercialmente falando, seja financeiramente falando. E eu vi que no seu artigo também você pontuou uma questão muito interessante, que é sobre a mínima intervenção do judiciário, né, nos contratos de patrocínio. Então, você pode passar um pouco para a gente sobre essa ideia que você quis trazer no artigo, não só da relevância do patrocínio, mas também do judiciário ter a menor intervenção possível, né, nesses contratos que são firmados entre os clubes e os patrocinadores. Claro, com certeza. Bom, a ideia, vou começar pela segunda, tá? A ideia, assim, da gente ter uma mínima intervenção do Estado é a gente fazer com que as partes contratantes, clube e patrocinador, possam se valer da flexibilidade do Código Civil, né, dentro daquilo que a norma permite, e estabelecer as regras que eles bem entendem, assim, aquilo que eles entendem como mais proveitoso para a veiculação da marca, para a vantagem financeira que o clube vai ter em cima disso. Então, assim, quando o que eu busco, o que eu concordo e acho que é o mais correto, é que as partes possam tratar daquilo que são os seus interesses, né? Então, pegando o Código Civil, pegando a própria Constituição, e lembrando, que acho que talvez até a gente comente um pouquinho mais para frente, que há uma limitação da própria FIFA, da própria Federação Paulista, eventualmente, Conmebol, em relação à exposição de marca. Então, assim, se o próprio contratante já sofre uma certa limitação pelos regulamentos, pelas próprias regras das competições, por que ele deveria sofrer do judiciário ou sofrer do Estado, né? Então, defendo mais ou menos nessa linha. E com relação às vantagens e benefícios do patrocínio como fonte de receita, cada dia mais a gente vê uma dificuldade dos clubes de encontrar as fontes de receita, né? Especialmente nos últimos meses, aí, nos últimos tempos de pandemia que a gente vive. Então, eu vejo o patrocínio, especialmente o patrocínio master da camisa, que é aquele local mais nobre, né, onde tem a veiculação maior da marca, como unir o útil ao agradável, né? Então, assim, você une o clube que deseja ter uma receita fixa ali, mensal, anual, e você também beneficia aquela marca, aquele investidor, aquele patrocinador que está veiculando o nome dele para milhões de pessoas, não só no Brasil, como até ao redor do mundo, em determinados casos, né?
Então, é de extrema importância essa questão do patrocínio, que começou lá atrás, na Alemanha, os primeiros registros, né, na Alemanha, lá em 73, que foram os primeiros registros de patrocínio, e depois foram regulamentados ao redor do mundo, né, no Brasil, mais precisamente em 1982, e se disseminaram aí como uma fonte muito certeira e direta de receita para os clubes. Legal, cara. Legal. Muito bom mesmo. O artigo ficou muito bom. Eu gostei bastante quando eu li pela primeira vez. Você me deu o privilégio de poder ajudar na revisão e ter em primeira mão o conteúdo dele. E eu achei muito interessante também que você conseguiu elencar parcerias, né, que fizeram muito sucesso no futebol, que ficaram muito marcadas. O Corinthians Souvenir, o Palmeiras Parmalat, o São Paulo LG... do Santos você mencionou também, né? O Fluminense, a Unimed também. Isso, o Fluminense e Unimed ficou muito evidente também na época dos campeonatos brasileiros que foram conquistados pela equipe. Então eu gostei bastante, você teve a parcimônia ali, a cautela também de conseguir pontuar, né, as parcerias que fizeram bastante sucesso no futebol. Então eu vou fazer o seguinte, Bela, eu vou cumprimentar pessoas que entraram aqui na nossa live, e eu quero que você se junte a nós aqui na nossa sala. Estamos na Federação Paulista de Futebol e o Gustavo Delbin vai também participar do nosso encontro agora. Então, por favor, vem para cá. Enquanto isso, queria cumprimentar aqui o Dr. Fernando Solera, que está com a gente, doutora Solange Guerra, Dr. Cristiano Possídio, Dr. Milton Jordão, que hoje faz aniversário. Parabéns, Dr. Milton. A doutora Adriane Hassen, que muito nos ajuda também na coordenação aqui das nossas lives da Coluna Justa Esportiva do BDD. A doutora Fernanda Chamusca, que também é uma das nossas entrevistadoras aqui da live. Obrigado de coração por estarem aqui com a gente neste bate-papo. E agora, gente, queria que a gente continuasse o nosso bate-papo num formato um pouco diferente do que nós costumamos fazer, que a tela costuma estar dividida, né? E agora eu vou compartilhar esse espaço com o nosso ex-presidente e conselheiro Gustavo Delbin, grande amigo, grande chefe, grande mestre eterno, e o Gabriel Belão, que estava aqui com a gente. Então, senhores, vocês estão conosco agora na transmissão. Obrigado por estarem aqui. E eu quero fazer também um comentário, uma pergunta que é muito interessante para nós que tivemos essa experiência de clube, né? Essa questão da exposição de marca na camisa, por exemplo, o patrocinador master, ou um patrocinador de manga, omoplatas, barra da camisa. Dá para dizer que essa exploração da imagem ela é absoluta? Ou seja, o patrocinador sempre será exposto na sua integralidade? Ou há uma flexibilização, uma relativização com relação a isso, por exemplo, de regulamentos de entidades ou de campeonatos que, por exemplo, podem limitar 1, 2 patrocinadores no máximo por camisa? Vocês podem passar um pouquinho dessa experiência e opinião de vocês? Bom, primeiro eu não vou dar opinião nenhuma, porque a live é do Belão. Só estou aqui para a gente fazer uma coisa diferente, para ficar de uma outra forma a nossa live. O Belão fala para a gente aí. E acho que a gente vai ter também em breve aí a participação de outras pessoas, né, Renato? Estamos no aguardo aqui de uma pessoa muito especial também, que vai dividir esse espaço com a gente. Então, não vou dar spoiler, tá? A pessoa está aqui, está comentando, inclusive, eu estou esperando ela pedir a solicitação, mas assim que entrar também vai enriquecer demais o nosso encontro. Bela, então, por favor, sua opinião. Bom, com relação à pergunta, para mim, diretamente, simples, claro que não, né? Pela própria autonomia das entidades de organização do desporto, seja FIFA, Conmebol, elas possuem as próprias regras de organização e administração das suas competições. Então, naturalmente, se ela tem seus patrocinadores próprios da competição própria, o clube técnico pode sofrer uma limitação de exposição. Então, a gente tem alguns exemplos práticos para isso. Mundial de Clubes da FIFA, é permitido apenas o patrocínio master, né, no meio, não pode ir na manga. Então, naturalmente, o patrocinador da manga do clube já não vai ser exposto naquela partida. Outro exemplo, Libertadores. A Conmebol pega o estádio para ela. Então, se o clube vende uma placa publicitária que fica na arquibancada, ele vai ter que cobrir essa marca, a não ser que seja o mesmo patrocinador da competição, que raramente acontece.
mas ele vai ter que cobrir essa margem. A gente viu esse tipo de exemplo, desculpe, até bom para a gente comentar, a gente viu esse tipo de exemplo no próprio Morumbi, quando tinha, acho que a Under Armour fez, ou Adidas, que fez as entradas, né, as entradas do campo com nomes e com alguns slogans que tiveram que ser cobertos, e no Allianz direto, no Allianz Parque direto, a gente tem, cobrem também bastante coisa, tanto da FAN quanto da Crefisa, do Allianz, enfim, qualquer coisa que tenha no estádio é coberto por jogos da Conmebol, tanto o Libertadores quanto o Sul-Americano. O que eu acho legal de ressaltar é assim, como que isso é feito juridicamente, né? Como que a gente consegue garantir essa ideia. Obviamente que patrocinador e clube já convencionam isso no contrato, então já existe uma cláusula específica que garante a limitação ou que deixe, promova a ciência completa do patrocinador em relação à vedação eventual da exposição da marca desse patrocinador em determinada competição, em determinada partida. Excelente. Gente, eu tenho que registrar aqui que os comentários que mais está sendo feito na nossa live é a presença do Canarinho Pistola, ao vivo, que está nos acompanhando. Inclusive, perguntaram aqui se o Canarinho vai fazer perguntas para os nossos convidados de hoje. Eu acredito que não, tá? Mas tem uma pessoa aqui que vai se juntar a nós, que com certeza tem perguntas muito importantes para fazer e vai abrilhantar ainda mais a nossa live de hoje. Presidente, você está com a gente agora. Que isso, meu amigo, que honra, que honra. Uma honra estar com você, Renato, estar com o Delbin, Gabriel, uma live realmente de peso. A gente falou live de peso, aí já fizeram ali comentários, não vou falar quem, mas foi o Léo Barbosa, mas live de peso no sentido de muita qualidade. Então, para mim, é uma honra muito grande, apesar de ter sido pego de surpresa aqui um pouco antes por vocês, né? Não estou nem trajado para acompanhar vocês nessa live, mas muito obrigado pelo convite. Fiquei muito surpreso e feliz. Imagina, convite nada, é aquela famosa intimação, né, presidente? Você faz parte disso daqui, faz parte do projeto e para nós é uma grande honra poder tê-lo também conosco aqui num modelo um pouco diferente. A gente está aqui na Federação Paulista de Futebol, os três, conseguimos aqui, com os devidos cuidados, reunirmos na sala para fazer essa live e foi para justamente trazer um ambiente mais leve, mais agradável, né? Que todo mundo consiga aproveitar da melhor forma possível o nosso encontro. Aliás, queria aproveitar, presidente, a Isabela Gobetti, o Ricardo Russo, o Rafael Bozano, o Tomás Matos de Paiva, estão todos conosco também e contribuindo aqui no nosso bate-papo. Isso aliás, é muito bom, né? Mostra um time reunido aí, um time do IBDD, e aliás, a gente nunca pode perder a oportunidade, né? De ressaltar a importância de todo membro filiado do Instituto, principalmente no momento importante que são os 20 anos do IBDD, né? Então, sejam sempre bem-vindos e é uma honra para mim, realmente. E vi aí, já entrei querendo fazer perguntas para o Belão. Então, por favor, só a Fernanda Chamusca ressaltou aqui que não tem nem roupa para essa live. E o Fernando eu Solera não tenho mesmo. Doutor Fernando Solera, nossa grande referência do doping, também aqui conosco participando. Obrigado, doutor. Júlia Galego, também nossa colunista. Então, Léo, eu vou trocar a imagem para o Belão e para o Delbin. E eles estão te ouvindo. Fique à vontade para fazer a pergunta para eles. Perfeito. Obrigado, Renato, Delbin, Gabriel. Que legal estar aqui com vocês. E eu estava ouvindo agora vocês comentarem sobre a quantidade de patrocínios, né? Principalmente para patrocínios masters, são os patrocínios principais. E a gente, né, é levado nos exemplos, né, a recordar daqueles macacões, né, de Fórmula 1, por exemplo, que tem lá um monte, milhares de patrocínios, né? E, na verdade, isso me chama a atenção, me chamou quando dos estudos, evidentemente, e continua chamando atenção para a falha em termos de conceito, né, que o mercado tem com relação ao patrocínio, né? O conceito de patrocínio ele é visto de uma forma, na minha opinião, equivocada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o patrocinador ele leva gato por lebre, né? E vice-versa. Por quê? Porque muitas vezes contrata o patrocínio e utiliza o patrocínio como se publicidade fosse, né, confundindo um pouco os conceitos. E o patrocínio é muito mais do que isso. Dentro desse contexto, né, eu chamo a atenção para as discussões, inclusive no âmbito da União Europeia, principalmente,
no sentido de que o patrocínio, a exclusividade, o direito de preferência, que basicamente são conceitos que você já estava abordando de certa forma, né? Que mantém os patrocinadores oficiais por muito tempo naquela relação com o patrocinado. E as outras empresas fora desse sistema acabam reclamando muito, né? Discutem, por exemplo, com elementos como posição dominante no mercado, monopólio. E, na verdade, a própria essência do patrocínio é essa durabilidade que você falou, né? Essa associação. Dentro desse contexto, eu queria uma análise sua, Gabriel, no sentido da evolução do patrocínio, do entendimento do patrocínio, do mercado em si nessa área, no Brasil, enfim, totalmente amplo, para entender, né? Hoje, os profissionais estão realmente preparados para tratar do patrocínio como já não estavam há 10 anos atrás, e muito menos há 20 anos atrás, e muito menos há 30 anos atrás? Qual é a sua opinião sobre isso? Presidente, que honra, né? Primeiro, muito obrigado pela pergunta, obrigado por estar fazendo parte da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Vamos lá, eu acho que sim, eu vejo que sim, eu vejo de uma forma positiva a evolução do patrocínio. A nossa experiência interna em clube, a gente percebe como as coisas acontecem, né? Então, hoje é muito mais do que uma veiculação de marca. O patrocinador hoje ele proporciona para o torcedor produto, experiência. Ele virou muito mais do que uma veiculação de marca, porque ele percebeu que a pura e simples veiculação da marca dele não é suficiente. E quem ganha com isso? Todo mundo. Ganha o clube que arrecada mais, ganha o torcedor que tem mais opções ali de experiências, de produtos, de novas coisas licenciadas, né? Então todo mundo ganha com isso. E a gente percebe como que a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai aprendendo com as experiências, né? Então o Brasil traz experiências de fora. Posso dar o exemplo aqui da Conmebol, com a adoção de uma final única de Libertadores, né? O que ela pretende com isso? Fazer um evento, trazer para essa final um evento todo como acontece na Champions League, né? Então, o futebol tem evoluído muito nesse aspecto, o esporte em si, e o patrocinador é uma pessoa, uma empresa cada vez mais presente dentro do clube, né? Sabe que... E patrocínio... pode falar, Delbin. Desculpa, presidente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos lá. Então, eu ia falar exatamente da situação da experiência. A gente percebe que aquele patrocínio é evidente que não os exemplos que o próprio Belão trouxe no texto, que são aqueles que efetivamente, por uma exposição, por muito tempo, maciça dentro daquele clube, criou até uma identidade. Vamos pensar na Calunga com o Corinthians lá atrás, Palmeiras com Parmalat, situações que eram muito de tanta exibição e de única marca atrelada ao clube, ficou muito marcado. Mas o que a gente tem visto hoje, e a gente pode dar um exemplo do Corinthians com o banco BMG, que fez o cartão, que fez programa, o Banco Inter de São Paulo, fizeram programas de incentivo de abertura de conta, clientela nova, alguns tipos de financiamento diferente. Então, quer dizer, criou produtos para aquele consumidor que era o consumidor do time, como torcedor, e que agora passa a ser consumidor do patrocinador também. Legal. Eu escutei muito durante a pandemia, né, de patrocinadores e de pessoas ligadas a essa área, que os patrocinadores estão preocupados porque já que não vai ter o evento, então não vai fazer sentido mais o patrocínio. É justamente isso, né? Porque o patrocínio ele é visto como uma forma de expor a publicidade. Isso é publicidade. Patrocínio é muito mais do que isso, né? É uma associação, é reputação que pode, através de diversas formas criativas e através de diversas formas de ativação, né, compor essa lacuna. Claro que o patrocínio, quando ele tem à disposição a plataforma do evento, ele é muito mais eficaz, evidente. Mas isso não é tudo, né? E demonstra justamente isso que a gente está comentando, né? Desse conceito equivocado que o mercado tem sobre esse elemento, essa ferramenta publicitária tão bacana e tão eficiente que é o patrocínio esportivo. Legal. Presidente, sabe o que eu queria pontuar também? Que até o ponto que você mencionou de evolução do marketing, nós tivemos uma série de marcas que têm as suas cores, né, registradas, enfim, seus estatutos da forma que elas têm que ser de fato publicizadas e estampadas. Só que nós vemos o poder do futebol também, do patrocínio esportivo, né? Muitas dessas marcas acabam trocando as suas cores
nativas, vamos assim dizer, para se adequar melhor às cores do clube que eles estão patrocinando. Então, antes o que era uma questão eventualmente não flexível, enrijecida, hoje em dia nós vemos melhor esse trabalho feito entre os departamentos de marketing dos clubes e o próprio anseio da agremiação, inclusive o papel que o torcedor tem hoje em dia nessa tomada de decisão, né? Nós vemos eventualmente o torcedor não gosta da cor e sugere que seja alterada, ou até a própria marca, para agradar os torcedores da equipe que ele está iniciando o patrocínio, acaba adaptando para gerar uma harmonia melhor, né, na camisa do clube. Inclusive, esse foi um ponto que o próprio Gabriel tinha mencionado e ressaltado no artigo dele. O papel fundamental que hoje os departamentos de marketing têm e estarem alinhados, obviamente, com os interesses da agremiação, né? E aproveitando também, presidente, aqui o nosso vice-presidente Gustavo Lopes está presente, a Selma Mello, o Dr. Coutinho do Corinthians, o Andrei Hauser, o Tarcísio Bresciani, Fabrício Souza, todos eles amigos, colegas que estão nos acompanhando aqui na nossa live, tá? A live está prestigiadíssima, né? Tá. E só complementando, Renato, você trouxe esses exemplos, na verdade você trouxe a teoria, né? Exemplos são claros, né? Com Boca Juniors e River na Argentina, com Grêmio e Inter no sul do país, onde as empresas que têm aquela cor tradicional mudam a cor para atender aos interesses, evidentemente, do patrocinado, né? Isso é muito interessante. E aí, até para finalizar um pouco da minha participação e deixar aí o Belon... Aliás, vou perguntar para ele, inclusive, isso, né? Ele comentou muito dessa liberdade, dessa não intervenção, interferência do judiciário para essas questões do patrocínio, e eu concordo com ele. Eu acho que, inclusive, a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, vem como cláusulas típicas, inclusive, desse contrato de patrocínio, dessa relação de patrocínio, justamente pela liberdade que as partes têm, dentro de uma autonomia privada, né, para regular a sua forma, e isso traduz justamente na possibilidade de mudança, inclusive, de marcas, de cores, né, de signos identificativos. Então, isso é muito interessante. E, nesse sentido, a minha pergunta é bastante simples e objetiva, né, para o Gabriel. Essa liberdade toda, né, ela decorre da atipicidade do contrato. O contrato é atípico no Brasil, no ordenamento jurídico nacional brasileiro. E, portanto, é atípico e merece ali uma regulamentação pelas partes de uma forma muito mais minuciosa. Como é que é isso depois, né, na interpretação para a resolução de um conflito? Os princípios, né? Boa-fé objetiva, finalidade, tudo isso faz sentido, faz diferença depois, quando de uma resolução de conflitos? Boa, eu vou passar a pergunta para ele está te ouvindo. Só mencionar também, a doutora Selma muito bem pontuou que a Coca-Cola já tinha feito isso no passado, né, em 87. Teve a troca da cor também do logo para que todos os clubes pudessem usar o logo da Coca-Cola da mesma forma. Então, Gabriel, está com você. Não só esses princípios, presidente, que foram levantados aí, mas especialmente o princípio da interpretação restritiva dos contratos. Então, nesse contexto que a gente tem a importância, ou a enorme importância de uma parceria jurídica e departamento de marketing. Porque o departamento de marketing vai desenvolver, lógico, vai atrás do patrocinador e tudo mais. Mas, se ele não passar para o jurídico exatamente o que é aquele projeto, como que funciona, porque o advogado vai refletir aquela ação na cláusula contratual. E aí, se a gente for, eventualmente, para um litígio, né, vai ser usado o princípio da interpretação restritiva dos contratos, ou seja, o que exatamente está escrito naquela cláusula. Então, daí a grande importância da gente ter essa união entre marketing e jurídico, para o marketing deixar muito claro para o departamento jurídico o que é aquele patrocínio, o que é aquela ação, o que deve constar naquele contrato, para que o advogado possa, com muita habilidade, transcrever e trazer para o instrumento contratual exatamente aquela situação. Vocês lembram que a gente insistia muito nisso, a gente insistia muito nessa situação quando estava no São Paulo, para falar que as reuniões do marketing tinham que ter pelo menos alguém do jurídico, porque o jurídico que ia transformar aquela negociação num contrato para poder ser exigida alguma coisa, e é o que a gente faz aqui na federação também. A gente procura estar junto com eles para dar sempre as medidas certas
para que o contrato reflita exatamente aquilo que foi contratado entre as partes, né? Porque às vezes numa reunião pode escapar alguma coisa e o jurídico pode não ter isso fácil para colocar no contrato depois. Então isso a gente sempre fala que o jurídico e o marketing tem que estar sempre juntos. Até porque na tipicidade do contrato a gente precisa tentar, de forma criativa, entender todo e qualquer reflexo, todo e qualquer impacto, toda e qualquer possibilidade, né, de mudança na relação entre as partes. E aí, até aproveitando que o nosso querido Solera está aí, e a Selma, a Júlia, enfim, o pessoal aí do antidoping, né? Patrocínio é muito associação, né? Associação. Hoje eu me associo porque, evidentemente, o consumidor vai comprar aquele produto, vai ter mais sensibilidade positiva àquele produto por conta de uma relação associativa entre, né, o meu nome, a minha marca e aquele patrocinado, que goza de uma reputação positiva no mercado. Imaginemos que uma atleta patrocinada é flagrada num controle de dopagem e, de repente, tem a sua imagem depreciada. Tem 40 milhões de seguidores, acaba tendo 20, 15, 10, e aí? É a mesma coisa? Como é que a gente resolve isso, Gabriel? Vamos questionar o Gabriel. Como é que a gente resolve isso se não tiver escrito no contrato? Né? Isso é uma pergunta difícil, desafiadora. Eu tenho certeza que ele vai saber responder muito bem, porque ele menciona isso também no artigo dele. E inclusive nós temos 2 perguntas aqui nos comentários que depois a gente vai fazer para reflexão, que são polêmicas, mas acredito que sejam muito ricas também para o nosso debate. Bela, por favor, a palavra. Presidente, é legal, assim, para a gente que trabalha com isso, a gente já teve a experiência disso, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que assim, o que não está no contrato, o que não está escrito naquele instrumento, não vale, né? E a gente tem situações em que a justiça já reconheceu contratos por um e-mail. Então, assim, foram, por exemplo, uma situação em que você passa por e-mail entre gerentes executivos ali de marketing, todas as propriedades ou todas as questões de marketing, e você tem um de acordo. Isso, para o judiciário, já é a formalização de um contrato, não necessariamente você ter um instrumento ali. Então, é muito importante que a gente veja qual a situação que a gente tem, né, veja qual todo o contexto que a gente está, para saber se aquilo ali se aplica, se aquilo ali não se aplica, né? Vamos ter também, eventualmente, uma questão de proporcionalidade, razoabilidade, em que o juiz ou o árbitro, né, a depender de quem for o julgador, vai decidir. Então, toda a contextualização, tudo aquilo que envolve patrocinador e patrocinado, e até, eventualmente, terceiros, é muito importante para a gente analisar tudo isso. Excelente, né? Muito hoje em dia até elementos como compliance, por exemplo, né, dentro de uma governança, são muito valorizados, né, pelos patrocinadores que não deixam de ser investidores naquela relação, né? É muito interessante isso. Mas manda bala aí para as perguntas do público aí, Renatão. Vou fazer isso. Nós tivemos uma pergunta sobre a nossa MP 984, obviamente, né? Que tá em voga, enfim, tem muita discussão acerca do tema. Ninguém gosta de polêmica? Ninguém gosta de polêmica, ainda mais no direito, né? No direito esportivo, mais especificamente. Perguntam se será benéfico o fato de emissoras de televisão poderem agora patrocinar clubes de futebol, né? Eu tenho a opinião de que, pelo andar da carruagem, parece que vai caducar a MP, a gente não vai ter esse benefício efetivamente aproveitado. Mas, obviamente, não deixa de ser uma alternativa. Essa é a minha opinião. Mas acho que não teremos tempo hábil para isso. O que acho que pode acontecer são outras emissoras ou canais de streaming, por exemplo, fazerem parceria com os clubes mandantes agora para transmitirem as partidas que antes estariam com apenas uma emissora. Talvez isso aconteça. Até os próprios direitos da Libertadores, saiu na internet que a Rede TV estaria interessada, uma vez que a Globo abriu mão desse direito, enfim. Pode ser benéfico, mas eu não acredito que no curto prazo que a gente busque, a gente de fato possa perceber esse benefício, né? Não vai ter tempo para isso. Bela, quer dar opinião? Delbin? Não, vamos lá. Eu acho que também tem uma questão, assim, além disso do que o Renato falou, acho que é uma questão cultural. A gente no Brasil, na América do Sul, a gente não está muito acostumado a ter essa relação direta de patrocínio entre a televisão e o clube, né? Acho que eu não vejo isso como uma coisa muito
plausível, assim, muito próximo, muito palpável para a gente. Como ao contrário do que acontece na Itália, na Espanha, por exemplo, o próprio Barcelona com a TV3 na Espanha tinha um patrocínio na manga. Então, eu acho que isso interfere também bastante. Mas com relação ao Brasil especificamente e à ANP, não acredito também que a gente vai ver, acho pouco provável que a gente vai ver uma situação assim. Mas você sabe o que eu acho? Que a ANP ela acaba liberando um novo produto para patrocínio, um novo mercado para patrocínio. Então é possível que alguma das emissoras ou que algum dos canais de streaming tenha um lançamento, vamos lá, sei lá, da Casa de Papel vai fazer a nova última temporada e vai patrocinar efetivamente um clube para uma final de campeonato. É possível que isso ocorra agora por conta do MP. Como o Renato falou, pode ser que a MP, que agora recebeu aí mais 60 dias de fôlego aí, até que seja ou não analisada pelo Congresso, mas pode ser então que esta situação de um programa específico, por exemplo, que faça muito sucesso, tenha interesse em patrocinar uma situação do futebol. E eu não acho, e vou emendar uma pergunta para o Gabriel, que as proibições de algum mercado específico sejam boas, porque a gente está impedindo que determinada área, determinado setor da indústria esteja impedido de participar. E uma das coisas que a gente recebe perguntas direto aqui, recebeu já na época que a gente estava no São Paulo também, enfim, quando estava no escritório também, bebida alcoólica, pode ou não pode patrocinar? Qual que é? O que você estudou com relação a isso? O que a gente respondia já para os nossos, entre aspas, clientes com relação a isso? Tá vendo que a gente gosta de polêmica, né? Não, vamos lá. A gente tem um confronto aqui de um órgão regulamentador, um órgão que traz diretrizes para a publicidade brasileira, que é o CONAR, e a Constituição e leis complementares, leis federais que regulamentam textos constitucionais, né? Então, na minha opinião particular, não existe uma vedação para a cerveja. Então, eu não vou nem entrar no mérito do vinho, da vodka, do whisky, porque esses destilados, inclusive, têm tratamento especial em outros anexos do Código de Regulamentação do CONAR. Então, vamos pegar a cerveja, que é mais popular no futebol e tal. A gente já viu vários patrocínios da Quilmes no Barcelona, da famosa da Carlsberg no Liverpool. Então, esse patrocínio, para mim, no Brasil, ele é, sim, permitido, ou melhor do que permitido. Não existe uma vedação legal nesse sentido, porque existe a Lei 9.092, 94, 9.294, que regulamenta o artigo 220 da Constituição. Essa regulamentação determina que as bebidas que são consideradas bebidas alcoólicas, aquelas de até 13 graus de Gay-Lussac, que é uma unidade física, né, de temperatura. Então, assim, de temperatura não, perdão, de teor alcoólico. De teor alcoólico, a gente está acostumado com grau Celsius, mas de teor alcoólico. Ainda bem que eu sou advogado. Mas, enfim, nesse contexto, a cerveja não obedece não atinge a quantidade de graus para ser considerada bebida alcoólica. Logo, por um raciocínio lógico, ela não se aplica nessa relação, nessa vedação que o CONAR coloca. No anexo P, item I, se não me falha a memória do CONAR, tem uma vedação para a exposição de marca da cerveja em uniformes de esportes olímpicos, né? Mas, para mim, na minha opinião, como advogado, prevalece o texto legal que regulamenta uma norma constitucional. Então vamos lá, aproveitando isso, e assim, até antes contando um caso, exatamente pela questão da graduação alcoólica, lá em 1900 antigamente, lá, quando eu comecei no direito esportivo, lá no Paulista Futebol Clube, eu e o Célio Comuna, que era o diretor jurídico na época, eu era diretor adjunto, entramos com uma ação para vender bebida alcoólica vender cerveja, não bebida alcoólica, vender cerveja no estádio, numa partida, inclusive, que foi São Paulo e Paulista. Paulista e São Paulo, que foi lá no Jaime Sintra, e nós conseguimos eliminar. Então, conseguimos vender cerveja naquela época, naquele dia, naquele campeonato específico, na abertura do Campeonato Paulista daquela época, porque a gente provou que a cerveja, entre aspas, não era bebida alcoólica. Então, não havia proibição para isso, a gente conseguiu eliminar. Só que logo em seguida também, por uma insistência, ou uma pressão, ou por bom entendedor, meia palavra basta, por uma pressão da polícia militar na época, ou até pelas próprias autoridades públicas municipais,
o presidente decidiu que deveria se desistir da ação, mas a princípio nós tivemos uma liminar favorável falando que a cerveja a princípio não era bebida alcoólica que a gente pode vender. Mas o que eu ia falar Depois eu tenho só um comentário em cima disso também, tá? Pode falar e eu depois faço a sua pergunta, não tem problema. Não, eu ia trazer o meu comentário no seguinte sentido, né? A gente está na relação de patrocínio, principalmente de patrocínio de camisas, de clubes, de confederação, de eventos, etc. Tudo isso é liberdade de iniciativa, né? É a livre iniciativa. É o mercado. É aquela famosa... O Léo ficou mudo, todos nós. O Léo ficou mudo. Voltou. Deu uma travadinha, é isso? Presidente, a sua internet está travando. Vamos lá. Vai. Não, é que entrou aqui uma chamada. É sempre assim. Mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, né, a diretiva europeia que em um determinado momento proibiu a propaganda de cigarro no esporte. Pô, coerente, mas tudo bem, mas tem lá. É uma norma pública. Não havendo a norma pública, né? Por que o mercado se regula? Porque, evidentemente, não combina a bebida, por exemplo, com um esporte como a Fórmula 1. Eu vou colocar como exemplo, né? O mercado devia regular essa situação, portanto, de uma forma um pouco mais livre. Claro que é muito polêmica. Não combina com a Fórmula 1, mas a própria propaganda da Heineken já fala, se beber não dirija durante a Fórmula 1. E a Heineken é patrocinadora da Fórmula 1, especificamente, né? Por isso que o mercado precisa regular. O patrocinador vai achar um jeito de tornar aquilo que seria naturalmente ruim em termos de imagem em algo bom, em algo positivo. Como é que o legislador vai pretender fazer isso ao vedar essa situação lá atrás, quando da edição da norma? É o comentário que eu queria fazer. Presidente, prestigiando o pessoal que está aqui acompanhando a gente, eles também estão fazendo algumas perguntas, tá? Até a Júlia Galego, nossa também colunista do IBDD, mencionou o caso do Corinthians da Estrela Galícia. Só que aí vale lembrar que o Estrela Galícia no Corinthians era 0, né? A publicidade que era feita era cerveja sem álcool. Tanto que o rótulo é azul, desculpe. Tanto que a marca é azul. Isso. Estrela Galícia no Corinthians a marca. Exato. Eles inclusive trocaram. A identidade visual é outra justamente para não ter um possível entrave com o Conar, por exemplo, né? O Matheus também lembra que a Heineken é a patrocinadora master da Champions League, se não o principal, mas um dos maiores campeonatos do mundo. Também, obrigado, Matheus, por acompanhar e estar aqui com a gente. Tem 2 perguntas da Mariana Chameletti e nós temos 15 minutos, então vamos tentar acelerar aqui para conseguir responder a todos, né? A Mari pergunta o seguinte... Renato, eu vou deixar vocês, então. Perfeito. Vou deixar vocês, porque aí você... tá? Agradeço muito a oportunidade. A Mari fez uma provocação aí e vou deixar você conduzir isso, que amanhã na jornada do IBDD nós sortearemos aí uma RBDD para aqueles que estiverem presentes. Então manda bala, obrigado, parabéns aí a todos pela live e obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Presidente, como voz do além aqui, antes de você nos abandonar, podemos continuar um pouquinho a live? Derrubar e continuar? Eu acho que devemos, não podemos. Manda bala. Valeu. Fechado. Valeu, presidente. Obrigado. Gente, então dando sequência aqui à nossa live, obrigado, presidente, por ter participado. Bela, a Mari Chameletti quer saber se a gestão dos clubes pode afetar também os contratos de patrocínio, não só os atletas pegos no doping, como já foi muito bem enfatizado pelo presidente Léo Andreotti, mas essa gestão também pode influenciar nos contratos de patrocínio dos clubes. Sem dúvida, porque assim, vamos levar para o ideal mercadológico, vamos para o mercado. O que o patrocinador quer? Ele quer associar a marca dele a uma coisa boa, que lhe dê lucro, né? Então, se ele vai, não só ter lucro, mas que seja que tenha uma imagem positiva, uma imagem boa, né? Que passe uma boa impressão. Então, se a gestão daquele clube não passa uma boa impressão, independentemente do que aconteça, tá? Independentemente de se é o resultado em campo, se é fora, independentemente disso, é lógico que o patrocinador vai levar isso em consideração. O cara é a marca dele, ele é um investidor. Claro que a gente tem patrocinadores exemplos, de patrocinadores apaixonados pelo próprio clube, mas na grande maioria das vezes o
que o cara quer é lucro, o cara quer chegar ali para colocar o dinheiro dele e ter um retorno. É isso que ele quer. Então a influência é gigantesca, na minha opinião. Voltando naquele padrão que a gente estava falando de ser consultado a respeito da cerveja proibida no uniforme de time de futebol. Qual é a punição? Como que consegue proibir se não tem como punir? O que você entende com relação a O isso? próprio Código de Regulamentação do CONAR E prevê... você já me disse aqui agora há pouco que não serve muito como lei. Então cada um forme os seus entendimentos. Vamos jogar aqui no ar e vocês formem os entendimentos. Ensina a pescar, não dá o peixe. Vocês fiquem à vontade para ter os próprios conceitos. Mas assim, Pelo pelo CONAR existe a possibilidade de advertência, existe a possibilidade de recomendação de alteração da logomarca veiculada. Existe uma outra possibilidade que é uma nota pública, uma divulgação do próprio CONAR recomendando a não veiculação daquele patrocínio ou daquela veiculação. E teve um caso muito interessante do Ituano, né? do Ituano, que foi o seguinte: a Ambev, eu agora não vou me lembrar o ano, não vou lembrar o ano, se não me engano foi 2008, mas não vou lembrar de cabeça. A Ambev entrou no CONAR com uma reclamação em razão da exposição da marca Skin Cariol na camisa do Ituano. E qual foi o entendimento do CONAR? Tanto na primeira instância do CONAR, quanto em fase recursal. Aí o entendimento foi o mesmo. De que a pura e simples exposição da marca Skin Cariol não traria nenhum prejuízo, não é uma violação às normas ao anexo do CONAR, né? Ao anexo com aquelas determinações de exposição. Por quê? Porque a própria Skin Cariol fornece outras bebidas, né, que não sejam bebidas alcoólicas, água, refrigerante, e até o relator dá um exemplo que é o seguinte, que um exemplo contraditório, né, que seria contraditório a Ambev fazer isso, porque se a Ambev está pedindo isso, ela também não poderia expor na seleção brasileira a marca que ela... Antártica. Só que como Guaraná. Só que veja uma coisa, o próprio Ituano, que na época usava a Skin Cariol como vermelha e amarela, que era a marca tradicional da cerveja, alterou aquele logo para azul e branco, que era o logo que ela usava na cerveja, na água, e colocava Skin Cariol água. E também, na Antártica, é um pouco, não fica muito clara essa questão da comparação, porque na Antártica é o logo específico do Guaraná Antártica que vai na camisa da seleção. Então, quer dizer, a própria fundamentação do CONAR também ficou meio diferente. Só que você sabe que a gente até chegou a discutir isso hoje de manhã, nós três, eu, Gabriel e Renato, a respeito da situação de, será que essa situação do CONAR dar uma advertência para um clube de futebol não pode acarretar, de repente, algo na justiça desportiva? O procurador da Justiça Desportiva, do TJD, não pode pegar esta situação de uma advertência do CONAR e transformar isso em descumprimento de norma? A gente falou de manhã, eu acho a discussão muito interessante essa. Na minha opinião, em princípio não, né? Vamos contextualizar, mas assim, em princípio, na minha opinião, não, porque não é competência da Justiça Desportiva tratar dessa questão. Mas, se pelo órgão regulamentador, que é o CONAR, houver uma advertência, se o CONAR considerar irregular aquela publicidade, aí a gente tem o órgão regulador competente que vai dizer que aquela exposição não é regular. Naturalmente, se aquela exposição não é regular, está havendo uma infração a uma norma, uma infração a uma lei. Consequentemente, pode ser, eventualmente, aplicado esse entendimento pela Procuradoria. Mas, em princípio, não vejo a Justiça Desportiva como competente para julgar se a publicidade é ou não é irregular. Mas vale o debate. Excelente. Volta para o Renato Bona. Obrigado, gente. Obrigado pelo debate. E também prestigiar um grande amigo nosso, grande irmão que está aqui presente na nossa live, o Dr. Guilherme Salute, também parceiro de São Paulo Futebol Clube. Obrigado, Gui, por estar aqui. E o Guilherme, Bela, quer saber a diferença entre patrocínio e fornecimento de material esportivo. Acho que as questões são simples da gente conseguir diferenciar. Então, se você puder rapidinho dar esse esclarecimento para o Gui, até para prestigiar a presença dele aqui. E aí, já quero aproveitar, então, para você fazer as considerações finais da nossa live de hoje
E o Delbin, obviamente, também, nosso ex-presidente conselheiro, grande amigo, também vai fazer as considerações finais. Vamos lá, no pique, né, como diz aí. Gui, obrigado pela pergunta, valeu, obrigado por estar acompanhando, tamo junto. O fornecimento de material, ele não deixa de ser uma espécie de patrocínio, né? A empresa está fornecendo material esportivo, calção, a camisa, o meião, eventualmente até chuteira para os atletas, mas ela também patrocina, também coloca dinheiro além de... Eu acho que isso depende muito do formato negocial ali, mas ela coloca dinheiro, ela busca a exposição da marca dela no fornecimento. Então, o fornecimento de material é uma forma de patrocínio com suas peculiaridades, com suas ações, de acordo com aquilo que foi negociado entre as partes. Mas eu não vejo de forma separada, eu vejo que é uma forma de patrocínio, sim, peculiar, mas uma forma de patrocínio. E, para finalizar, queria agradecer mais uma vez ao Renato, Delbin, grande prazer estar aqui, presidente Léo. Eu estou muito feliz, então assim, vai ser muito suspeito do que eu falar aqui agora, mas só queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que fez pergunta, obrigado. E estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem, para mais debate, para mais polêmica que a gente gosta. A gente vai precisar arrumar mais câmeras, né? Vai ter que fazer algum jeito para a gente fazer essas lives com mais pessoas sempre, porque eu achei também bem legal o debate. O seu texto estava muito bacana, muito legal mesmo. Fazer a coluna é sempre muito legal, fazer a live da coluna. E eu também só tenho a agradecer, estou aqui de bico, né? Estou aqui de papagaio de pirata, tem o canarinho pistola do lado, papagaio de pirata do outro lado. Então, obrigado pela... E o tucano na câmera. O tucano na câmera não. William Bonner, por favor, termine aí a live. Valeu, Renato. Obrigado, gente. Valeu, BDD. Gente, muitíssimo obrigado pela presença. Registrar também a presença do nosso advogado e amigo Roberto, que está aqui, nosso parceiro da Federação Paulista. Obrigado por ter participado também. E espero que vocês tenham gostado desse formato que nós inovamos hoje. Graças a Deus a gente conseguiu proporcionar um encontro bacana e acho que a troca de ideias e esse compartilhamento aqui de experiências foi bem interessante. Então, obrigado, Léo Andreotti, presidente, por ter feito parte conosco desse formato aqui, que nós tentamos fazer dar certo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Delbin, por ter topado também fazer parte desse projeto. Obrigado, Bela, pelo artigo, ficou sensacional e, óbvio, toda a sua exposição aqui foi sensacional, não teria como ser melhor. E eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência e participaram conosco até esse momento. Então, gente, fiquem com Deus, uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado. Continuem acompanhando as redes sociais e site do IBDD. Nós teremos as jornadas de Direito Desportivo Comparado amanhã e na próxima sexta-feira. Todas as informações estão no Instagram do IBDD. E, por favor, continuem nos acompanhando e dando as suas opiniões positivas ou negativas com relação aos projetos do Instituto. Nós fazemos tudo isso para poder compartilhar o maior conhecimento possível da forma mais leve e descontraída para vocês. Tá bom? Muitíssimo obrigado, boa noite, bom descanso. Valeu, bom resto de quinta-feira.